Olá a todos. Então vamos apresentar aqui esse artigo chamado Integração de Dados Factuais Subjetivos no Estudo de Caso e Comércio Eletrônico, que é um artigo convidado aí na edição especial do Brasnan de 10 anos. Bom, a gente está acostumado com a utilização de bancos de dados como sendo o recurso principal hoje para armazenar e gerenciar dados em organizações dos mais diversos tipos. Tipicamente, esses bancos de dados eles armazenam fatos sobre entidades do mundo real. E o exemplo, que não por acaso eu vou usar aqui, é um banco de dados que implementa um catálogo de um site de comércio eletrônico. Esse banco de dados ele contém, é cheio, repleto de dados factuais, como por exemplo o tamanho da tela de um telefone, quantidade de memória, marca do telefone. E o objetivo desse banco de dados é informar os clientes das características do produto, que é uma fonte valiosa para apoiar a tomada de decisão da compra. Você está querendo um celular que tenha as características, por exemplo, adequadas ao seu uso, à sua pessoa, como usuário. Bom, acontece que, além dessas informações objetivas, os usuários também têm interesse em informações subjetivas, que geralmente são fornecidas em opiniões emitidas por outros clientes em resenhas escritas aí online. Existe, na realidade, muita informação subjetiva sobre produtos e suas características hoje em dia online, né? Existem milhares de resenhas feitas por usuários para cada produto, né? Exemplos são opiniões sobre o desempenho do processador, do smartphone, se o tamanho é considerado adequado para mulheres, etc. Veja que essas informações, ao contrário do que a gente falou anteriormente, essas são subjetivas, né? Não são objetivas. Mas, até por isso, também interessam aos usuários. Na verdade, a importância de considerar informações subjetivas factuais é bastante notária nos dias de hoje. Tem alguns estudos desses que saem de empresas de levantamento de usuários que mostram que 82% dos americanos recorrem às resenhas online antes de efetuar uma compra. E 45% dos consumidores acham que as resenhas são muito influentes nas compras. Essas referências estão apontadas direitinho no artigo. Bom, já que os dois tipos de informação interessam, uma coisa interessante seria a gente integrar as informações subjetivas implicitamente fornecidas por usuários nas mídias sociais com dados factuais fornecidos por vendedores e fabricantes de produtos, né? A ideia é, com isso, aumentar o potencial de gerar conhecimento relevante para uma variedade de aplicações. Nesse artigo a gente explora essa ideia. E a aplicação que a gente vai mostrar aqui como exemplo é um estudo sobre interesse de consumidores de e-commerce. Essa integração de informações factuais subjetivas ela é bem mais desafiante do que, por exemplo, junção típicas de banco de dados em que você integra dados factuais. As operações são clássicas de banco de dados, você tem lá elas prontas. E mesmo quando você quer integrar bancos de dados diferentes, que aí já é chamado de integração de dados, a gente tem coisas como T-Resolution e Schema Matching, aqui a situação é um pouquinho diferente. Vamos ver se a gente explora isso um pouquinho. Nesse slide, a gente tem aqui no topo da tela opiniões emitidas por usuários, né? Então esse aqui fala: The resolution is amazing and it's crazy contrast. I love how big screen is on this iPhone, etc. Você vê que cada sentença dessa, na realidade, tem até mais de uma opinião sobre alguma característica do produto. A questão é o seguinte: somente da gente olhar para esses comentários, um humano até consegue dizer a que atributo desse produto essas opiniões se referem. Certo? Então, por exemplo, aqui a gente deve estar falando provavelmente da tela, da resolução da tela. Então, a gente está falando de resolução em contraste. Aqui a gente já está falando da bateria. Aqui a gente está de novo falando sobre a tela. Aqui a gente está falando sobre o preço. Está falando de novo sobre o screen size. Aqui está falando sobre o tamanho. Então, implicitamente, um usuário lendo esses comentários, ele consegue entender, um consumidor lendo esses comentários consegue entender sobre o que está sendo falado. E o que a gente gostaria é que isso fosse feito automaticamente para a gente poder integrar. Então, por exemplo, esse comentário, The resolution is amazing, com o atributo display, que é o dado factual, nesse caso aqui. Crazy contrast também para display, love how big the screen também. The phone is too expensive. Então, a gente está integrando, nesse caso, a opinião sobre o preço ao atributo preço, embora isso esteja implicitamente, e assim por diante. Então, vejam que as menções são apenas implícitas. Então, o nosso trabalho de integração aqui nesse exemplo específico é integrar as opiniões aos atributos a que elas se referem, né? E aí a gente pode, como resultado disso, gerar um novo banco de dados, onde agora eu tenho não só a dimensão factual dos atributos, mas eu também tenho uma dimensão subjetiva sobre os meus atributos. Então, sobre o display, eu não só sei o tamanho do display, mas eu tenho todas as opiniões sobre o display. Não só o preço, mas eu também tenho essa opinião sobre o preço. Nesse caso eu não tenho, dimensão e bateria é a mesma coisa. Então, o que seria aqui, a gente geraria como resultado aqui um catálogo de produto, um banco de dados de produto enriquecido. Então essa aqui é a ideia, tá certo? Desse trabalho. Como é que a gente pode integrar informações factuais subjetivas. Isso aqui é um exemplo
E o que eu quero mostrar aqui é que essa integração não é tão simples, a gente precisa de técnica para resolver isso, né? Então, o nosso estudo de caso aqui é investigar o impacto dos atributos factuais nas opiniões subjetivas. A gente, para isso, vai utilizar resenhas disponíveis online escritas por usuários sobre produtos de comércio eletrônico em sites de comércio eletrônico. E, nesse caso, a gente está pegando resenhas, que são textos postados por usuários sobre o produto-alvo. Seriam aqueles reviews que a gente vê nos sites que os usuários postam, né? Na Amazon, por exemplo, tem um monte dessas resenhas ou reviews. Essas resenhas, elas realmente são compostas por um conjunto de sentenças. A gente tem basicamente dois tipos de sentenças. Sentenças subjetivas, como por exemplo, o iPhone tem uma câmera com 3 lentes, que tem um fato, né? Não tem uma opinião aqui. Ou subjetivas, como por exemplo essa comparativa. A câmera do iPhone 10 é muito melhor do que o iPhone 8, tem uma opinião aqui. E tem essa outra aqui, que é uma opinião subjetiva direta, que é a câmera do iPhone é fantástica. A gente, nesse trabalho, nesse experimento, nesse estudo de caso, a gente está preocupado com esse tipo de opinião, né? Com esse tipo de sentença, que é uma sentença opinativa ou subjetiva e é direta, ela não é comparativa, tá? Então ela é subjetiva e direta. Então é nesse tipo de sentença que a gente está focando aqui. A gente, então, para fazer esse experimento, a gente pegou esse dataset, Amazon Product Dataset, e extraiu aqui sentenças em vários tipos de produtos. Em câmeras, em DVDs, em laptops e roteadores, nesse caso. Aqui a gente tinha ao todo 22 mil produtos sendo mencionados, ao todo a gente tinha 464 mil resenhas ou reviews, e ao todo a gente tinha aqui 3 milhões de sentenças para trabalhar. Dessas, mais ou menos, um pouco menos que a metade, 1,5 milhão de sentenças, eram sentenças dessas subjetivas e diretas, que têm opiniões diretas sobre os produtos e seus atributos. Então a gente primeiro teve que filtrar, então dá para ver aqui que a maior parte dessas sentenças é subjetiva, tá certo? A gente está vendo aqui. Algumas são factuais objetivas e algumas são comparativas. A gente está interessado nessas aqui, que são subjetivas, tá certo? Então, o primeiro trabalho foi classificar essas sentenças desses três tipos de sentenças, e para isso a gente construiu um classificador para fazer isso. Em seguida, a gente pode, por exemplo, responder questões como quais são os atributos mais importantes, ou seja, quais são os atributos sobre os quais as pessoas falam mais nas resenhas, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que, por exemplo, o tipo de imagem das câmeras é o mais importante para as pessoas. 30% dos reviews falam sobre imagem, né? O tipo de exposição da câmera, o display. Engraçado que o preço não é tão mencionado assim, né? A gente às vezes imagina que o preço é muito importante, mas para as pessoas que precisam review, pelo menos, o preço não é o atributo mais procurado. Se a gente vai falar sobre o laptop, o atributo mais mencionado é software, tá certo? E assim por diante. Tipo de tela, conectividade, tipo de processador, storage, etc. De novo, preço nem aparece aqui entre os mais mencionados. Para media players a gente tem resultados aqui também, para roteadores também temos esses resultados. Tá certo? Então isso é só um exemplo de um resultado que a gente pode ter com base nesse trabalho de integração de dados factuais e subjetivos. É claro que muitas outras coisas podem acontecer, muitos trabalhos propõem, por exemplo, fazer recomendação, estimar preço, verificar, montar produtos com base nessas opiniões, que é uma área chamada Product Design. Tem várias aplicações, então, dessa ideia. Rapidamente aqui, só as conclusões finais, né? Esse nosso trabalho ele está em linha com trabalhos que visam estruturar informações subjetivas sobre entidades, né? Naturalmente, os trabalhos do pessoal do Megagon Labs, né? Então a gente tem aqui, o objetivo final é permitir que usuários e aplicações possam lidar com informações subjetivas de forma eficaz. Então tem vários trabalhos aqui, o PineDB, lá do Megagon Labs, que armazena e estrutura opiniões de acordo com o esquema de banco de dados subjetivo e permite consultas subjetivas. Os trabalhos aqui do nosso grupo, né, o Modspot e o ProdLink, que tem a ideia de identificar e desambiguar menções a produtos em resenhas, e o AspectLink, que tem essa tarefa de associar opiniões aos atributos. Como trabalhos futuros aqui, a gente está desenvolvendo atualmente uma interface para consultas por palavras-chave em banco de dados subjetivos, de tal maneira que o usuário possa expressar sua consulta sem ter que entrar em muitos detalhes sobre a estrutura do banco de dados, como é que ele está organizado, etc. Bom, agradecimentos aqui à Divina Misericórdia por permitir que a gente esteja aqui hoje assistindo esse tutorial, essa apresentação. A todos vocês que assistiram, a Jonice e a Mirella pelo convite para o artigo, né, no Brasnan, edição 2020, 10 anos. Aqui, agradecimento também ao FAN, Instituto de Computação e ao Programa de Pós-Graduação em Informática, ao meu grupo de Universidade de Reparação de Informação, a CAPES, CNPq e FAPEAM, pelo apoio financeiro à minha pesquisa, a Jus Brasil e a Melios, que me dão acesso a problemas reais que importam, e
também financiam minha pesquisa. Muito obrigado.